Você que curte o canal Semente de Oração, muito bom dia. Você que acompanha os nossos vídeos, você que está acompanhando as nossas atualizações. Hoje eu quero trazer um assunto que é pouco falado nos púlpitos das igrejas e muitos dão pouco crédito para a questão da criação do mundo. Você que ainda não é inscrito no meu canal, dê um like no vídeo e se inscreva no meu canal. Nós começamos há 2 anos atrás e demos uma pausa. Foi quando meu canal angariou muitos inscritos. Estou em torno de 700 inscritos, mais ou menos. Mas comecei orando por pessoas doentes, por enfermos. Foi quando o nosso canal foi bloqueado pelo YouTube. E hoje conseguimos desbloqueá-lo. E estamos aqui com este compromisso de orar por você e ensinar a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1 diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: que haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre água e águas. E fez Deus expansão, e fez a separação entre a água que estava debaixo da expansão e a água e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus, e foi tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom, e disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantes répteis de alma vivente,
e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantes produzam conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e encheis as águas nos mares, e as aves se multiplicarão na terra. E foi tarde e amanhã do 5º dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e todas as aves do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Então, meu amigo e minha amiga, você acompanhou aqui, nesta leitura bíblica, o quanto o nosso Deus é bom e maravilhoso. Ele criou o céu e a terra. Ele criou toda a expansão, os luminares. Ele criou os animais do campo. Ele criou os animais selváticos ou selvagens. Criou os répteis. Deus criou as florestas. Deus criou tudo isso para que o homem possa viver na face da terra. E abençoou. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, dando continuidade, diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Versículo 5 diz: e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. Então você percebe aqui que o homem foi criado em espírito primeiro, homem e mulher. Deus os guardou no céu. No versículo 5 diz que alguns tipos de plantas e sementes ainda não tinham brotado na terra, porque ainda não havia o homem para lavrar, ou seja, as plantas necessitam sim do homem.
Tem plantas que elas necessitam da mão do homem, da atenção do homem, para que elas venham procriar e produzir na terra. Versículo 6 diz: um vapor, porém, subia da terra e regava a face da terra. Versículo 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi criado do pó da terra, foi modelado, foi moldado, um boneco de barro da terra. Foi quando Deus soprou em suas narinas o espírito, que é o fôlego de vida, e foi formado a alma do homem, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, do lado do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, Deus primeiro ambientou o mundo. O mundo, a terra, estava sem forma e vazia. Deus criou primeiro os animais, as plantas, para que o homem pudesse viver. Dentro desse ambiente, Deus plantou um jardim chamado Jardim do Éden. E a Bíblia diz que esse jardim haviam árvores boas para comer. Só que existia uma árvore no centro do paraíso, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu ordem para que o homem não comesse. Versículo 9 dizia: o Senhor Deus fez brotar da terra a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existiam duas árvores. A árvore da vida, que estava no centro do paraíso, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos parar aqui no versículo 17 do capítulo 2. No próximo estudo, vamos falar sobre a criação da mulher. Mas eu quero orar por você. Você que escutou esse vídeo, que viu, que escutou o áudio desse vídeo, e se sentiu bem com esse estudo, baixa a tua fronte. Feche os teus olhos. Quando você fecha os olhos, você olha para dentro de si e vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, entramos na tua presença para declarar que somente tu és Deus, para declarar que tu governas este mundo. Tu governa o nosso país. Fostes tu quem criou todas as coisas, os animais, as plantas, os rios, as águas, os céus, a lua e o sol. Todas as coisas tu criastes para o homem. Colocastes o homem no meio do jardim, e é com muita gratidão que oramos nessa manhã e pedimos que tu venhas nos abençoar, que tu venhas tocar fortemente com o teu poder sobre as nossas vidas. Ó meu Deus, abençoa todas as pessoas que estão no pecado, pessoas que não conseguem se libertar de uma culpa, que não conseguem se libertar de um pecado, de um vício. Eu oro também por pessoas doentes, enfermas, pessoas que por causa do pecado a doença adentrou sobre a sua vida. Eu oro aqui, Deus, por famílias que estão passando necessidade. Eu oro aqui, Deus, por pessoas, Pai, que estão
querendo, Senhor, ter uma família. Por maridos e esposas que tentam ter filhos e não conseguem. Eu peço, Deus, que Tu toque sobre o ventre, que Tu toque, Deus, sobre a barriga desta pessoa e multiplique, meu Deus, suas células, Pai. Que Tu amadureça, Deus, esses óvulos, que Tu proteja, Deus, este útero em nome de Jesus, porque é ordem Tua, Deus, que o homem cresça e se multiplique sobre a terra. Eu te peço, Deus, nesse momento, que Tu venhas, Deus, abençoar pessoas que estão ouvindo este vídeo, Pai, no seu trabalho, dentro de um hospital, pessoas que estão de plantão, policiais que estão de plantão, policiais que estão aí arriscando a sua vida para dar sossego para a sociedade. Abençoa, meu Deus, aquela pessoa que está no crime, tira ela dessa vida, Pai. Muitos pastores hoje e obreiros já viveram, Senhor, esses dias tenebrosos em sua vida e hoje são libertos. Muitos pastores vieram de família boa, de família muito bem educada com a palavra de Deus. Outros vieram, Senhor, da dor. Vieram, Senhor, de uma família com um peso espiritual, mas conseguiram, Deus, se libertar porque a Tua graça os alcançou. E é nesse dia, Deus, que eu te peço, encerro minha oração, pedindo a Tua bênção sobre o nosso canal e que Tu venhas, Deus, cada vez mais nos dar sabedoria para que venhamos, Deus, desenvolver esse trabalho com muita destreza e responsabilidade com a Tua palavra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tenho vídeos aqui no canal que fala sobre mulheres que não conseguem gerar filhos. Em qualquer lugar desse vídeo tem um card, você pode clicar nele e ir para o vídeo. Oração da manhã, tem a oração do trabalhador também. Então nos acompanhe. Veja outros vídeos do canal, se inscreva, dê um like. Se você quiser ofertar, deixar uma oferta, fique à vontade. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.